Boa tarde. Boa tarde, amigos das redes sociais do Diário do Sudoeste. Hoje nós estamos recebendo no estúdio do Diário o vice-prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, o pré-candidato ao Senado, presidente do PSDB Paraná, Beto Richa, e Guto Silva, deputado estadual e também pré-candidato nessas eleições de 2018. Temos também na mesa o André Gustavo, nosso diretor do Diário do Sudoeste. É uma honra tê-los todos aqui no Diário nessa tarde. Obrigado. O assunto não pode deixar de ser com uma mesa política, falar em política e eleições 2018. Como que dá para pensar nesse cenário eleitoral de 2018? É um cenário bom? É um cenário mais conturbado depois de tudo que vem acontecendo na política brasileira? Uma eleição diferente, uma mudança das regras, com tudo que acontece no país, que a população leva a população a uma certa indignação. E também uma eleição com poucos recursos em função da mudança das regras eleitorais e com a Copa do Mundo acontecendo. Então tem uma forte apatia dos eleitores em relação a esta campanha, pelo menos por enquanto. Eu acredito que mais à frente esquenta um pouco a campanha. Muitas pessoas, e já vimos na eleição recente ocorrida lá em Tocantins, um percentual altíssimo de abstenção, votos nulos, votos em branco, beirando 50%. Mas é importante dizer às pessoas, em especial aos eleitores, que o futuro do país, das nossas cidades, dos nossos estados, está nas mãos dos eleitores nesta eleição. Se estão indignados com o comportamento de alguns políticos, com tantas denúncias, com tantos crimes de corrupção comprovados, mais um motivo para escolher bem os seus candidatos. Porque não tem ninguém, não tem político nomeado mais, não existe senador biônico, todos foram eleitos com voto popular. Então tem uma cota de responsabilidade dos eleitores em tudo que está aí. Mas dizem, mas os candidatos na época de eleição se apresentam em pele de cordeiro, prometem tudo, são muito simpáticos, todos os questionamentos são respondidos satisfatoriamente, depois não acontece. Primeiro eu vejo as propostas de cada um dos candidatos, mas vejo o passado de cada um deles, o que cada um fez para a sociedade. Se teve a oportunidade de exercer um cargo público, uma função pública, cumpriu com seus compromissos, foi ético, foi transparente, não traiu a confiança do povo, teve um bom desempenho naquela função, para daí fazer uma avaliação complexa, ver se merece o seu voto e se pode mudar esse estado de coisas que acontece no país hoje. Então, é fundamental a consciência dos eleitores e que escolham bem os seus candidatos, a deputados, senadores, governador, presidente da República, enfim, está nas mãos dos brasileiros mudar esse país. Aproveitando a tua resposta falando sobre o que os candidatos normalmente apresentam durante a campanha, né, a gente vê que numa pré-campanha o seu nome como pré-candidato ao Senado, na última pesquisa estadual que teve, né, despontando como franco favorito a uma das vagas, né, dividindo a outra vaga com o senador Requião. Isso mostra o reconhecimento da população ao trabalho feito nesses 7 anos e pouco à frente do Palácio Iguaçu. Na sua avaliação, você acha que esse trabalho que você fez junto com os municípios é uma resposta do povo lembrando o seu nome? Eu acredito que sim. Basta lembrar também as eleições anteriores. Em 2010 eu perdi em todos os municípios aqui da região. Foram 42 municípios a 0 em favor do Osmar Dias. Mesmo assim eu continuei eleito governador, eu continuei com os meus compromissos com a região. Fiz um trabalho intenso com os nossos deputados, com os nossos prefeitos, grandes realizações, importantes obras para o desenvolvimento do Sudoeste do Paraná. O que aconteceu depois? Na minha reeleição, agora na última eleição de 2014, tivemos uma grande votação em toda a região. E aí invertemos o quadro. Venci nos 42 municípios desta região, não perdi em um só município. O que é isso?
é o reconhecimento da população do trabalho realizado. Cumpri com os meus compromissos, ajudei o desenvolvimento do Sudoeste, oportunidades de uma vida melhor a toda a população. E o trabalho se intensificou agora nesse segundo mandato com o ajuste fiscal que nós fizemos, equilibrando as contas públicas para ampliar o que aconteceu, a capacidade de investimentos do Estado do Paraná. E hoje, se você perguntar para qualquer prefeito aqui, qualquer um deles, ou no Paraná inteiro, eles vão te dizer que nunca viram tantas obras e investimentos estaduais nas suas cidades, na história das suas cidades, como está acontecendo agora. E ainda deixei, está aqui o extrato do Banco do Brasil, 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. E recebi um estado lá atrás, deixado pelo Requião, com 4 bilhões e meio de dívidas. Então fizemos o ajuste das contas, saneei as finanças, paguei as contas que me deixaram e ainda deixei quase 7 bilhões de reais em caixa. Estado organizado, modernizado, empresas públicas eficientes, consideradas pelas entidades do setor as melhores do Brasil. Então foi a gestão que nós fizemos no Paraná, com muitas dificuldades, com um grande trabalho, mas graças a Deus os resultados estão aí e nos orgulham bastante. Existe uma discussão muito grande, se falou em empresas públicas, né? Nós temos a Copel e a Sanepar no Paraná, a Copel referência no país em energia, né? A Sanepar não é diferente. Qual que é a sua visão nessa questão da privatização? É óbvio que empresas que vão muito bem, como a Sanepar e a Copel, não há razão nenhuma para privatizar, mas outras tantas empresas públicas que o governo federal tem, que estão sucumbindo na mão dos governos que aí passaram, essas empresas, vale a pena privatizar? É um assunto que tem que analisar melhor? São coisas distintas. Eu não tenho nenhuma dificuldade, e esse tabu para mim acho que já está vencido. Demonizavam quem falasse em privatização. Hoje a população, ao contrário, já aceita essa situação. Então, aí as privatizações que houve no governo do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, que foram com muito sucesso. Né? Telefonia, por exemplo. Né? Antes, o telefone, muitas pessoas declaravam no imposto de renda por causa do valor que se pagava. Depois, com a competição aberta, com a privatização, isso se tornou até banal. Todo mundo, qualquer cidadão hoje praticamente tem o seu celular. Aí a Embraer, a abertura de capitais de algumas empresas, e hoje não tem mais esse tabu. Agora, tem que separar empresas eficientes e lucrativas daquelas que dão prejuízo e não está dentro das atribuições de uma administração pública. A administração pública tem que se concentrar nos bons serviços de qualidade para a população. Aquilo que não é obrigação, não é dever do Estado, pode ser privatizado. Se ganha mais qualidade, mais eficiência, com a competitividade, se derruba os preços das tarifas da mesma forma e que haja um controle também através de agências reguladoras. No Paraná não há essa necessidade. Me acusaram de privatista quando existiu o tabu lá em 2010 para desqualificar minha candidatura. Falei, não, Copel, Sanepar ficarão em propriedade dos paranaenses e serão estratégicas para o desenvolvimento vigoroso e sustentável do Paraná que nós queremos. E serão fortalecidas. E não aconteceu diferente. Veja o que é a Copel hoje. Maior investimento da sua história, com 15 bilhões de reais. Considerada pela ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, a melhor do Brasil nos últimos 5 anos. E foi considerada agora, uns 4, 5 meses atrás, foi premiada a melhor da América Latina, lá em Medellín, na Colômbia. Veja a Sanepar, o principal, acho que o único instituto que avalia saneamento no Brasil é o Instituto Trata Brasil. E considerou nos últimos anos a Sanepar a melhor companhia de saneamento do Brasil. E no ranking divulgado, olha só, com as cidades brasileiras com os melhores índices de saneamento, das 11 melhores no Brasil, 5 estão no estado do Paraná. E Curitiba foi apontada a capital com os melhores índices dentre as demais capitais brasileiras. Quando se imaginou que as praias do Paraná seriam reconhecidas as mais limpas do Brasil, eu frequento o nosso litoral desde criança, a vida inteira as bandeirinhas fincadas na areia indicando água imprópria para banho, contaminação, coliformes fecais. Hoje, as praias são as mais limpas do Brasil com o trabalho e os grandes investimentos da nossa Sanepar. Guaratuba fechou agora 96% de saneamento. As obras continuam, 250 milhões de reais de saneamento de Matinhos até Pontal do Paraná. Saneamento é saúde,
é desenvolvimento. Ou, lembrando as palavras do Papa Francisco, proferidas em 2016, saneamento básico é condição para combater as injustiças sociais. Essas duas empresas. E o Porto de Paranaguá? Quando eu assumi o governo, os navios saíam com meia carga do Porto de Paranaguá. É vergonhoso, mas eu devo admitir, não faziam dragagem no Porto de Paranaguá. Os navios saíam com meia carga porque não tinha calado. Hoje os grandes navios saem com carga completa, todas as dragagens realizadas. Os canais de acesso, nas bacias de evolução, nos berços de atracação. Os guindastes, os chamados shiploaders, eram da década de 70, obsoletos, lentos. Hoje tudo modernizado. Movimentação de cargas ganhou velocidade. Há 5 anos não temos mais aquelas filas quilométricas de caminhões para desembarcar no porto. As filas passavam de Curitiba e chegavam próximo de Ponta Grossa. 100 e poucos quilômetros de fila. O que representa isso na competitividade dos produtos brasileiros, de custo Brasil? Ampliamos a capacidade operacional do porto com os investimentos bilionários, públicos e privados. Então é essa governança que nós implantamos nas empresas de propriedade dos paranaenses, que não há necessidade de privatização. São eficientes e são lucrativas. Agora, o governo do PT, o que fez na Petrobras, que era das maiores companhias petrolíferas do mundo, lucrativa, quebraram a Petrobras, institucionalizando a corrupção no governo. Quebraram a Eletrobras. Inclusive, a presidente Dilma lançou lá uma MP 656, 56, uma coisa assim, reduzindo a conta de luz. Uma manifestação demagógica, em prejuízo da Eletrobras. E aí me acusaram, inclusive a senadora paranaense, porque coincidentemente as maiores companhias elétricas do Brasil, Copel, governo do PSDB, a CEMIG, governo Anastasia, PSDB, e o Geraldo Alckmin em São Paulo, a CESP, 3 maiores companhias do Brasil. Dizia que nós estávamos boicotando a proposta dela de redução da conta de energia. E eu fui responsável, não fiz demagogia. Eu pensei na empresa que é orgulho e de propriedade dos paranaenses. E avaliei, inclusive, as manifestações na grande imprensa nacional de especialistas do setor elétrico, que apontavam um grande erro e queria custar caro para as companhias elétricas de energia que aderissem àquela proposta. Eu não aderi. Apanhei, disseram que eu não queria beneficiar o povo com a redução da conta de luz. Isso quebrava também contratos, né, segurança jurídica, e deu no que deu. A Eletrobras quebrou. Nós não entramos naquela e a Copel continua uma empresa sólida. Então essa avaliação toda que tem que ser feita. No caso lá, se fosse para roubar tanto a Petrobras, era melhor ter privatizado. Já. Pré-candidato, essa semana a gente teve a MP, que vem defendendo uma pauta bastante municipalista, que foi também uma das suas bandeiras durante sua gestão no Palácio, a primeira sabatina com os pré-candidatos ao governo do Estado. E ou o seu nome foi mencionado, ou uma possível aliança foi mencionado por 3 dos 4 pré-candidatos que estavam nessa sabatina. Como que o PSDB deve se comportar nesse processo eleitoral dentro do Estado do Paraná? Veja bem, eu sou presidente do PSDB estadual, mas não sou dono. Hoje, né, a vice-governadora que esteve conosco nesses últimos 3 anos e 4 meses quase, ela governa o Estado do Paraná. Tivemos uma boa relação, não posso deixar de reconhecer, um bom entrosamento, um convívio de muito respeito e trabalho. Por outro lado, também tem o candidato Ratinho, que foi nosso secretário, uma das principais pastas do governo, que é de desenvolvimento urbano. Um bom desempenho, né? Fazendo aí a ligação do governo com os municípios paranaenses. E tem o candidato também, Osmar Dias, os 3 principais candidatos nessa eleição até o momento. Então, a convenção será no final do mês, possivelmente. Eu sou presidente do partido, como eu dizia, mas não sou dono. E a convenção é que vai decidir. Devo reconhecer que uma ala majoritária do partido está inclinada a fazer a coligação com a Cida. Temos lideranças importantes que defendem o nome do Ratinho e tem
também alguns que querem avaliar o Osmar Dias. E eu digo isso porque eu sempre tratei as coisas com muita democracia, sem imposição e sem prepotência. Até para o partido, nessa eleição, caminhar unido e fortalecido, é importante que haja o respeito à opinião de todos e seja democrática a decisão de coligação nessas eleições, visto que o partido não tem candidato ao governo do Estado. Então, para que não haja nenhum racha, vai ser decidido daqui a poucas semanas, final deste mês. Essa tendência também deve vir de uma tendência nacional, até mesmo pela questão da majoritária nacional. Como que fica esse desenho? Não necessariamente, até porque não sabemos qual vai ser a coligação nacional do pré-candidato do partido, Geraldo Alckmin, à presidência da República. Ainda não sabemos. Está bem encaminhada a conversa, pelo que eu sei, com o PSD, com o PTB, com o DEM, partidos importantes, com grande densidade eleitoral, partido consolidado nas principais unidades da federação. Então tem algumas conversas em andamento e vamos esperar, mas não tem necessidade de acompanhar as mesmas coligações no plano nacional, até porque não tem mais verticalização de alianças. Ainda nessa linha mais corrida eleitoral 2018, uma notícia de hoje à tarde mesmo, de uma entrevista após uma conversa com o pré-candidato à presidência da República e ex-tucano Álvaro Dias, hoje Podemos. Ele afirmou que não perdem tempo ao ser falado sobre uma coligação do Podemos, ele sendo vice do PSDB com Geraldo Alckmin. Não perdem tempo. Não perdem tempo, falando aos jornalistas, né? Não perdem tempo pensando nesse cenário. Tá? Como que dá para avaliar? Primeiramente, o Paraná tendo um pré-candidato, uma pessoa que colocou o seu nome à disposição à presidência da República, e essa possível aproximação ou afastamento do Álvaro com o PSDB no nacional. Bom, na verdade, o Álvaro foi do PSDB lá atrás, saiu e depois pediu para voltar para o PSDB. Então ele foi do PSDB por 2 vezes e agora saiu, está no Podemos. Um candidato com boas condições, em que pese o seu partido não ter uma estrutura maior, até porque é um partido novo, não ter, se não fizer coligações, praticamente nenhum tempo de televisão, parece que seriam 10 segundos que teria de programa eleitoral ou inserções um pouco mais. Então não cabe a mim avaliar, né? Se ele não quer compor, o problema é dele, né? Uma avaliação pessoal dele. O que existe é, até liderado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a intenção de unir os candidatos de centro. E o Álvaro é considerado um candidato de centro, ao lado do Geraldo Alckmin, Flávio Rocha, a própria Marina e a Moedo, que poderiam compor, para que nesse esfacelamento, nessa divisão, fragmentação do centro, né, correr o risco de não ter um posicionamento nesta área, que eu acho que teria grandes condições de vencer a eleição, mas fragmentado, dividido, acaba dificultando. Mas você não acha que nesse momento também é um pouco de marcar território, mostrar o nome e se colocar como uma proposta viável para lá na frente, eventualmente não vai dar, mas está bem posicionado para negociar alguma coisa? No segundo turno? Não, até mesmo no primeiro turno, muitas vezes. Pode ser. É difícil você fazer uma análise fazer agora, uma avaliação do que ele está pensando, ou qualquer outro candidato pensa, qual é a sua estratégia, é para valer, é para ir até o fim, é para negociar no meio do caminho, é para negociar um apoio no segundo turno. Então, não sei avaliar essa possibilidade, pelo menos nesse momento ainda, que as coisas começam a se consolidar, a se desenhar. Agora aproveitar a presença do Guto aqui e falar um pouquinho da tua candidatura, o pré-candidatura à reeleição e um pouco também desse trabalho junto com o Ratinho. Eu sei que é difícil a presença do Beto aqui sem te colocar numa fria. Eu estou perguntando para o Guto. Eu estou vendo o Beto esse equilíbrio todo e é difícil, as composições partidárias, o que significam, essa marra do jogo político, depende de cenários nacionais, estaduais. Mas eu tenho bastante clareza nas minhas posições. Talvez sofro menos por causa disso, e sempre declaro.
tem uma posição muito clara para o governo com o Ratinho Júnior, da questão partidária, política, o próprio Beto acompanhou essa minha trajetória sendo construída, e a questão do Senado, já declarei, já pré-candidato ao apoio integral à candidatura do Beto Richa. Isso é um de gratidão que ele fez pela nossa região, pelo Pato Branco, né, esse apoiamento que deu à nossa cidade. A gente sempre tem dito isso, que Pato Branco não recebia recursos vultosos do governo do estado, parecia que tinha isolado Pato Branco do mapa. Com o Beto a gente conseguiu resgatar a credibilidade da cidade para receber esse recurso, juntamente com o prefeito Zuc, e o Beto nos ajudou muito na área da educação, da saúde, em todas as áreas, infraestrutura, lazer, esporte, enfim, foi corrigido uma série de erros históricos no governo do Beto, e nós temos que respeitar e, sobretudo, reconhecer esse trabalho. Então, a questão de eleitoral, nós vamos, como o Beto bem disse, vamos aguardar as convenções. Tudo pode acontecer, né? Tem muita coisa para acontecer nesse período. Mas minha posição de Senado é muito clara. Eu vou apoiar o Beto Richa, nosso candidato a senador. Talvez pode ter dificuldade de não ficar na mesma chapa de questões, às vezes, de eleitorais, do santinho, do material, mas já abro publicamente esse apoio porque acredito no trabalho, acho que é um trabalho que tem que ser reconhecido. Agora é um momento muito de avaliação do que aconteceu, e quando a gente analisa os projetos, analisa o desempenho, o saneamento fiscal que o Estado tem, a gente percebe que não é fácil, a gente conviveu isso, vivenciou essa questão difícil de ajuste das contas, mas o Estado foi tratado com responsabilidade. O Estado paga as contas em dias, o Estado fez investimentos vultosos, que muitas vezes auxiliou os prefeitos. Tem prefeitos hoje que estão pagando as contas em dias graças à questão do IPVA, graças à questão do ICMS, estão sobrevivendo em função dos investimentos públicos, de caixa do Estado. Então, o Estado do Paraná vai bem. O Estado do Paraná tem condições fiscais, graças ao trabalho do governador Beto Richa, e especificamente na nossa região, nós temos gratidão. Isso nós vamos falar com as lideranças políticas, com os prefeitos, porque às vezes a campanha de Senado ela corre um pouco à margem, né? As pessoas estão mais preocupadas com o presidente, com o governador e às vezes com o deputado, que é o vínculo direto com o prefeito, mas nós faremos o papel de relembrar, de pontuar tudo que foi feito em Pato Branco, na região, para que a memória venha à toa tudo que foi realizado. Então, nesse quesito, não somente em outras relações, o governo Beto Richa, eu diria que foi o governo que mais investiu em Pato Branco, mas com tranquilidade. Grandes obras, grandes investimentos, respeito à nossa população. Foi a 6ª maior votação das cidades polo do estado aqui, uma boa votação, acho que pelo trabalho realizado. E eu tenho convicção que como senador seria um bem enorme para o Paraná, para a gente acabar um pouco com esse sentimento, com essa filosofia que tem abarcado os representantes do Senado do Paraná. Muita divisão, ninguém conversa com ninguém. Eu acho que o Beto, pela capacidade de diálogo, terá condições no Senado levantar a bandeira do Paraná, que ele defende o Estado, né? Não o governo, ele defende o Estado do Paraná, para que a gente possa ingressar com pautas importantes que o Paraná precisa. Federalização do ensino, marca territorial, enfim, tem grandes pautas que seguramente o Beto terá convergência e condições de no Senado defender o Paraná. Uma última pergunta, Beto, que é o seguinte: talvez pela primeira, não me lembro, mas pela primeira vez, com a sua eleição, os senadores, o que tudo indica, o Requião conseguirá a reeleição, mas, enfim, talvez 3 senadores que consigam conversar entre si, né? Porque sempre houve uma dificuldade muito grande dos 3 senadores trabalharem juntos. Isso aí uma diferença, talvez, para essa eleição, né? 3 senadores que vão estar lá e que vão conversar entre si e buscar alguma coisa para o Estado. Isso é do teu perfil de conversar, né? O Requião, apesar de tudo, não é também tão difícil assim, né? Mas é uma novidade, né? É verdade. Agora, o importante é cada um cumprir com a sua obrigação. Foram eleitos, não só eles, mas todos que exercem um cargo eletivo, para cumprir com a sua obrigação, para corresponder às expectativas das pessoas que confiaram o seu voto lhe dando um mandato. Então não é possível politicagem, não é possível trabalhar contra os interesses de um Estado inteiro que deveria estar representando. Então vocês me conhecem, eu me elegi governador, acabei com aquele estilo de perseguição, não vou ajudar, não vou mandar obras para tal município cujo prefeito não seja meu aliado político, porque não tendo obra no município, o prejudicado é o prefeito, é do prefeito que a população vai cobrar. Como quando tem obra também, é o prefeito que leva os créditos. Eu me lembro que eu assumi prefeito de Curitiba, Requião era governador, o Lula era o presidente da República. E tive boas relações, embora o Requião não saneou as finanças, não tinha capacidade de investimento, não fui só eu, ninguém recebeu nada dele. Mas eu fui conversar, fui dialogar,
né? E eu, eleito governador, não discriminei um só município. Todos foram igualmente atendidos no meu governo. Eu me lembro quantos prefeitos do PT me agradeciam, reconheciam o grande volume de obras que eu mandava para eles. Porque quando você prejudica um prefeito, vamos pensar, cá para nós, quem paga a conta mais cara dessa briga de governador e prefeito? É a população, que não tem culpa se um não se dá com o outro. A população merece e exige respeito por parte dos seus representantes políticos. Os mais penalizados são os mais humildes, que mais precisam da presença do poder público para ter uma condição de vida um tanto melhor. E eu fiz isso no Paraná, com diálogo, com respeito, até porque o governador, por exercer o maior cargo político do Estado, tem que ser o primeiro a dar o exemplo da tolerância, da educação, de liderar um processo que agregue não apenas o setor político, os representantes políticos, mas toda a sociedade. E foi o que eu fiz. E nós conseguimos, com esse trabalho conjunto, melhorar a situação do Estado do Paraná. Nós montamos uma grande base de apoio na Assembleia, em altíssimo nível, reconhecendo a independência do Poder Legislativo, mas também a importância dos deputados estarem ajudando nas medidas e nos projetos de lei na Assembleia para transformar o Paraná, para garantir o ajuste fiscal. Então, estando no Senado da República, sendo bem objetivo, eu assumo aqui publicamente o compromisso. Qualquer que seja o governador eleito, eu estarei lá para ajudar o Estado do Paraná, defender as bandeiras encaminhadas pelo governador, que eu possa lá defender no Senado Federal, porque eu tive muitas dificuldades, o Paraná foi perseguido criminosamente, não tivemos acesso ao Proinvest, recursos para infraestrutura financiados, não era nem a fundo perdido. Todos os estados do Brasil, eu tive que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer o direito do Paraná. E agora, em dezembro do ano passado, a aprovação do BID. Eu pedi apoio aos senadores do Ceará, o Tasso Gereissati, Lúcia Vânia de Goiás, senadora Garibaldi Alves, do Rio Grande do Norte, para aprovar mais de R$1 bilhão de investimentos financiados pelo BID, de obras em diferentes regiões do estado do Paraná. Então não pode mais ter essa prática política ultrapassada. Temos a obrigação de trabalhar pelo nosso estado e pela sociedade brasileira. Inclusive, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Esse financiamento que hoje foi autorizado no início da ligação asfáltica entre Palmas e Coronel Soares. Sim. Então a gente já está nesse pacote, o desespero, a dificuldade que tivemos lá para poder acelerar, o trabalho que o governador fez. Nesse pacote também está Mato Rico, Palmas, né? E várias outras regiões. Então, Robson, quer dar uma palavrinha e aproveitar? Eu quero agradecer a presença do ex-governador Beto Rich, pré-candidato ao Senado, ao nosso deputado Guto Silva e a vocês, diretores do Diário, que é muito importante. Eu acho que é hora de nós agradecer. E o momento mais importante de se agradecer a um político é numa hora da eleição. Eu quero falar, Beto, que jamais muitos e muitos nossos produtores eles pediam que um calçamento no interior. Você premiou Pato Branco com asfalto. Nós tivemos o maior investimento da Sanepar no teu governo, tá? Mais que 150 milhões de reais. Nós ia passar por um processo difícil daqui 2 anos com saneamento com água em Pato Branco. Por causa do Beto Rich, nosso governador, foi lá junto com o nosso deputado e trouxe os recursos. Estão terminando as obras. Tá? Nós estamos hoje com um projeto maravilhoso hoje, que é um cartão postal para um parque ambiental, que ficou 8 anos numa briga entre governo e prefeito. Governo anterior. Governo anterior, né? Vamos lembrado, viu, Beto? E o Beto foi lá, prometeu, nós, pato-branquenses, temos que agradecer, Beto. Tudo que se fez pela saúde, pela educação e principalmente pelo amor que você tem por Pato Branco. Eu acompanho o Beto, tá? Na primeira campanha dele para governador, tá? Eu convidei o Beto a vir a Pato Branco, ele veio sozinho, tá? Fizemos uma reunião política para ele aqui em Pato Branco e ele falou: Robson, Pato Branco está na minha memória para sempre o que vocês estão fazendo por mim, tá? E olha, eu tenho certeza que o povo pato-branquense, Beto, vai retribuir na eleição, porque nós temos só um jeito de retribuir, é no voto.
E você pode ter certeza que Deus vai te iluminar, vai te dar vida longa nesse trajeto político, e você é uma pessoa merecedora dessa confiança do povo paranaense. Obrigado. Tenho certeza que você, e esse trabalho do Guto, né? Eu sempre converso junto com o nosso prefeito e nós temos que agradecer, Guto, o que você faz pelo Pato Branco, o amor que você tem. E é isso aí, eu acho que tudo é um conjunto, ninguém faz nada sozinho. Agora, se tem uma grande equipe, e nós temos uma grande equipe, é um grande prefeito, um grande deputado e um grande governador. Nós, patobranquenses, Beto, só temos que falar uma coisa: muito obrigado e que Deus te acompanhe nessa caminhada. Amém, todos nós. Amém. O trabalho foi conjunto, né? É verdade. A prefeitura aqui, o Robson Cantu e o Zuquinho, trabalhadores decentes, uma visão moderna de gestão pública, apresentam grandes projetos lá, colocados na minha mesa, encaminhados pelo Guto Silva, uma grata revelação da Assembleia Legislativa, muito preparado, trabalha muito bem, e esse trabalho conjunto há muitas mãos, é o que eu dizia no início, ninguém faz nada sozinho, então isso deu certo. Pato Branco tem grandes investimentos por lado do governo, está aí o contorno rodoviário, investimento muito forte, o aeroporto, logo teremos aí a Azul operando, enfim, todas as áreas, os investimentos foram vigorosos. Todos. Parabéns a todos que contribuíram para isso. Beto, cumprimos com a nossa obrigação. Eu sempre termino as minhas falas com o seguinte, né? Obrigado, né? Eu sempre falo, não obrigado, mas hoje eu tenho que mudar um pouquinho a minha frase. Obrigado por você ajudar o pato voar. Você está ajudando o pato voar. Obrigado. Obrigado, Beto. Agradecer ao Diário do Sudoeste por essa gentil oportunidade dessa conversa. Espero tenha sido esclarecedora. Obrigado. Muito obrigado.